Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodolfo Maximiano para a página da Olimfísica, a equipe de Olimpíadas de Física do Cefet MG. Então, pessoal, hoje eu vim aqui, trazer para vocês a resolução de um problema e vamos direto cair aí em cima dele, né? Não teremos piedade. Vamos lá, pessoal. Então, essa é a questão 1, da prova da UBFEP de 2020. Essa aqui é a questão 1 da prova de nível 2. Então, vamos ler junto como é que foi essa questão? Então, questão exclusiva para alunos da primeira série. Vamos lá. Já à medida que a gente for lendo, pessoal, já vou circulando as informações interessantes para a gente aqui, tá bom? É uma boa prática que vocês podem adotar na hora que vocês estiverem fazendo as provas de vocês. Então, pegando aqui a canetinha, vamos começar. Então, em um laboratório de física, há uma pista plana e lisa de largura L 20 centímetros. Então, isso aqui já é um dado para nós do problema. Então, uma pista plana e lisa com pequenos furos por onde é forçada a passagem de jatos de ar. Sobre esta pista desliza um pequeno disco de plástico com ação desprezível de forças dissipativas, graças à fina camada de ar formada entre a superfície inferior do disco e a pista. Em estabelecimentos de diversão, as máquinas de hóquei de mesa apresentam um arranjo parecido com este. Então, considere que um disco é lançado do ponto O no instante t igual a zero, obliquamente, com um ângulo de 60 graus, outra informação do nosso interesse aqui, e velocidade de módulo V0, 28 cm por segundo, outra informação importante da gente anotar. Conforme ilustrado na figura. Então ele vem aqui e apresenta para nós a figura, a gente consegue ver, o objeto está partindo aqui dessa posição, que seria aqui o nosso ponto O. Ele tem aqui um eixo X e um eixo Y já definidos, que a gente vai ter que usar. Aqui é a distância entre uma parede e outra dessa pista, que ele chamou aqui essa distância ele chamou de L, que são os nossos 20 centímetros. O ângulo θ com a horizontal, que ele é o nosso 60 graus, e a velocidade aqui na diagonal, que é os nossos 28 centímetros por segundo. Beleza. Então, suponha que o disco deslize pela superfície sem a ação de qualquer força resistiva. Pessoal, isso é importante, falar que não tem ação de nenhuma força resistiva, porque esse nosso objeto ele não vai desacelerar, certo? Então, ele não está mencionando aqui em nenhuma parte do enunciado também alguma força que impulsiona ele, Mas a gente sabe então que não vai ter aceleração, ele não vai ser nem freado nem impulsionado. Ok? E quando esse nosso disco colidir, vai ocorrer apenas a inversão da componente y da sua velocidade. Quando que ele vai invertir, pessoal? Quando ele colidir com as paredes aqui de cima e de baixo do nosso exercício. Então, na hora que ele chegar aqui, ele vai tendo seu deslocamento aqui. Na hora que ele bater a primeira vez, paf! Ele vai manter a velocidade em x dele e ele vai inverter apenas a velocidade em y, certo? E de forma que a velocidade dele aqui depois continue na diagonal. Se ele está invertendo, ele está mantendo o módulo, tá, gente, dessas componentes, e a velocidade então vai se manter a mesma. O objeto vai seguir andando aqui na diagonal com 28 centímetros por segundo. Vai trocar só o ângulo ali, mas o módulo vai permanecer inalterado. E aí ele vai colidindo várias vezes à medida que ele anda nessa canaleta. Então, usando o sistema de referências adotado na figura, que a gente já mencionou, esses eixos x e y, passados 4 segundos, esse aqui é o nosso tempo de interesse. Então, determine A, o número de colisões com as paredes, B, a distância percorrida pelo disco em centímetros e C, o módulo do deslocamento em relação à posição inicial em centímetros. Bom, pessoal, qual que é o nosso primeiro passo? Sempre que a gente tiver um problema, a gente tem que começar equacionando ele. Como que a gente descreve matematicamente aquela situação física, Então, a natureza, pessoal, o fenômeno em si, ele precede toda a discussão. Você primeiro observa o fenômeno, depois que você observou o fenômeno, você vai preocupar em equacioná-lo, Como que vamos ter uma descrição bacana dele aqui. Então, vamos começar a fazer esse equacionamento, e o primeiro passo para conseguir fazer ele é trabalhar com os nossos eixos. Então, vamos começar. Então, o primeiro passo, qual é o nosso sistema de eixo? O sistema de eixo é o que estava lá na nossa figura, o x orientado com a direita positiva e o y orientado para cima positivo.
né? Aqui o nosso objeto inicial, né, pelo sistema de eixo que foi definido, a gente já sabe qual a posição inicial do nosso objeto. Ele está na posição x0 igual a 0 centímetros, y0 igual a 0 centímetros. Tanto no eixo x quanto no eixo y, a posição que ele ocupa no início do movimento corresponde à posição 0, né? Lembrando, né, que como esse aqui é um sistema de movimentação bidimensional, para identificar a posição em um dado momento, né, do nosso objeto, a gente tem que fornecer duas coordenadas. Qual que é a coordenada dele, né, naquele instante, a coordenada x, e qual que é aquela coordenada y que ele está. Então, de início, a gente já sabe que essas coordenadas são zero. A gente vai ver agora como equacionar para diferentes momentos, né, x e y genéricos aqui. Mas o primeiro passo é esse, é determinar o nosso sistema de eixo, e essa é a primeira informação que a gente coleta. Próxima parte, próxima informação. A gente tem uma velocidade, pessoal, que ela está na diagonal, né? Essa velocidade na diagonal, ela não é útil para nós conseguirmos descrever como que vai ser no eixo especificamente o movimento. Para descrever no eixo, a gente não pode usar essa velocidade, mas a gente tem que usar sim as componentes dessa velocidade. Então, como que a gente vai achar as componentes a partir disso? Bom, com o vetor v aqui, né, na nossa diagonal, a gente tem a componente x aqui, né, em cima do eixo x, a componente y aqui em cima do eixo y, e se vocês repararem, né, o tamanho dessa componente y é exatamente o tamanho desse pontilhado aqui, ó. Então, a gente tem um triângulo, que eu estou circulando agora aqui com a minha caneta, a gente tem um triângulo aqui nessa posição. E a partir desse triângulo, né, tirando relações de senos e cossenos, a gente vai conseguir determinar o valor dessas componentes. Então, primeiro, a componente x. A componente x, né, ela está aqui como um cateto adjacente ao nosso ângulo θ. Se é o cateto adjacente, a gente vai trabalhar com a função trigonométrica de cosseno. Então, a gente tem aqui v0 cosseno de θ como sendo a nossa componente x da velocidade. Aqui, né, desse outro lado, nós temos o cateto oposto ao θ, né, que é exatamente aqui o tamanho de Vy. Então, a gente pode escrever aqui na nossa equação que Vy seria o cateto oposto, logo ele está relacionado com V0 através da função seno, certo? Então, V0y seria V0 seno de θ. Então, agora a gente já conhece, né, as nossas velocidades no eixo x e no eixo y. Um dado importante, pessoal, que sem perdas, essas velocidades vão permanecer constantes. A única coisa que vai trocar de vez em quando não é o módulo de V0y, mas o sentido. Em vez de estar apontando para cima, igual ele aponta aqui no início, em alguns momentos ele vai estar apontando para baixo, que é depois da primeira colisão, por exemplo, né? Na hora que ele estiver voltando. Ele vai vir, vai subir aqui, vai bater. Na hora que ele bater, a velocidade dele que estava para cima vai trocar, vai vir para baixo. E aí a gente vai ter essas duas componentes, né? A horizontal e a vertical aqui para baixo, como as nossas componentes da velocidade, mantendo esses módulos aqui que a gente já determinou, né? Então, vamos aqui para o próximo. Com os nossos valores, né, das posições iniciais da velocidade e da aceleração que a gente sabe que é nula, a gente consegue já equacionar x e y de t. Vamos fazer isso? Então, ó, v0x de t, olha só, a gente já sabe o valor dele. A aceleração x, a gente sabe que não tem aceleração, porque não tem nenhuma força que impulsiona e também não tem forças dissipativas. E a gente sabe aqui também que a posição inicial dele é nula. Então, esses dois termos são nulos e a gente fica com a equação bem simples, né, para o nosso x de t, que é x de t igual a v0 cosseno de θ, que multiplica t. Beleza? Então, essa é a nossa equação para a posição na horizontal. Para a nossa posição na vertical, a nossa coordenada y, a gente tem uma coisa muito semelhante, em que a aceleração de y a gente sabe que é nula, não tem nenhuma força que impulsiona, nem tem atrito. A posição inicial dele em y também era zero, então a gente fica só com uma expressão que conta com a componente y aqui da velocidade. Então, o nosso y de t vai ser v0 seno de θ, que multiplica t. Então, a gente tem agora, né, o nosso par de equações que nos permite descrever o movimento. O que acontece, pessoal? O y de t ele vai ser v0 seno de θt durante essa ida, né, aqui para cima, só que essa função ela troca, né? Na hora que ele chega aqui de cima e ele vai descendo, a gente teria que trocar essa equação.
né, para colocar esse valor dessa velocidade negativa e a posição inicial como começando lá em cima. Não compensa, né, a gente fazer essas duas equações por enquanto, porque pode ser que a gente não precise dessa segunda parte. Vamos continuar a resolução aqui. Se a gente precisar equacionar também esse segundo momento, o momento de retorno, a gente vai fazer isso mais para frente, ok? Se não precisar, a gente ignora. Vamos continuar então? Bom, pessoal, com as equações da posição em função do tempo, a sua preparação está finalizada. Você fez o que você precisava para você conseguir descrever o seu movimento, né? Então, fica aí essa dica, né? Sempre que começou, está abordando lá o exercício, está na hora da Olimpíada, viu lá a questão, começa equacionando. Na hora que você tiver com essas equações prontas, você aí sim parte para as perguntas, porque são as equações que vão fornecer a descrição do movimento. Então, né, você deseja ter elas em mãos antes de começar a qualquer questionamento. Vamos agora para as perguntas, então? A gente vai conseguir responder, dadas as equações. Vamos lá. O item A, ele perguntava qual era o número de colisões em 4 segundos aí do nosso sistema. Bom, pessoal, onde que ele vai colidir? Ele não colide no eixo X, que no eixo X aqui ele anda livremente. As colisões estão associadas ao nosso eixo Y, né? Sempre que o nosso objeto andar uma distância de L no nosso eixo Y, ele vai ter uma colisão. Seja andar ele de cima para baixo, seja andar ele de baixo para cima. Qualquer uma das duas, né, ele vai sofrer uma colisão logo em seguida. Vamos ver como é que vai ficar isso? Bom, o nosso movimento vertical a gente já tinha a equação dele, que era y de t vezes 0 seno de θt. E agora, né, a gente quer saber quanto tempo, né, se eu quero saber o número de colisões em 4 segundos, eu tenho que ter pelo menos uma noção de quanto tempo demora para ele atravessar aqui, né? Que se ele demorar 1 segundo para atravessar, eu sei que foram 4 colisões, né? Se ele demorar 2 segundos para atravessar, eu sei que foram 2 colisões. Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é quanto tempo ele demora atravessando. Como que a gente pode achar isso? É só descobrir para qual t que a gente vai ter o y de t igual a L. Quando que a posição y do nosso objeto se iguala aqui com L, que é o nosso 20 centímetros. Vamos lá então? Então pega aqui o nosso L, coloca no lugar do y, né? Pega o nosso V0 seno de θt e a gente vai isolar o nosso t. Então passa esse V0 seno de θ dividindo. Então, a gente vai ter aqui um tempo, né, de atravessar essas canaletas e ir de uma parede até a outra, de L sobre V0 seno de θ. Vamos fazer só uma análise, pessoal, se esse resultado faz sentido? Olha só, se o L for grande, né, quanto mais eu aumento o L, ou seja, quanto mais eu aumento a distância entre um lado da parede aqui e outro, mais aumenta o tempo que demora, né, para esse objeto chegar de um lado ao outro. Faz sentido que seja diretamente proporcional, não é isso? E vamos olhar aqui com a velocidade. Quanto mais a velocidade aumenta, né, quanto mais rápido ele anda, é inversamente proporcional. Né? Quanto mais a velocidade aumenta, mais o tempo diminui. Ou seja, se ele atravessar muito rápido, ele consegue fazer num tempo mais curto. Então, essas duas dependências, né, que a gente vê aqui, com a distância, né, entre as canaletas e com a velocidade inicial, fazem todo sentido. Esse é um indício que a gente está indo para o caminho correto. Ok? Então, a gente agora sabe o tempo entre colisões, não é isso? Então, vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho, né? Só para a gente ter uma ideia, usando os valores que a gente tem disponível. Então, olha só como é que vai ficar. Então, pessoal, pegando os nossos valores aqui, vamos só ver como é que fica, né? Substituindo esses valores. Então, a gente vai ter aqui, né, em cima, o valor do nosso L, que é 20 centímetros, sobre o valor do nosso V0, que é 28, que multiplica o seno, né, de 60. Na hora que a gente resolve isso aqui, né, a gente vai obter aí um número de aproximadamente 0,82 segundos entre uma colisão e outra. Então, em 4 segundos, pessoal, vai dar com certeza para fazer mais de 4 colisões. Né? A gente só tem que saber agora exatamente quantas foram. Mas pelo menos 4, né, aconteceram. Vamos lá? O que a gente vai ter que fazer agora então? Para saber exatamente esse valor, a gente tem o seguinte, ó. Esse tempo de 0,82 que a gente achou, né, que é esse valor aqui, esse valor de tempo é necessário para que aconteça uma colisão, né? Como a gente quer em 4 segundos completos, quantas colisões vão ter sido realizadas? Vai ter sido realizada N colisões, né?
Então, aqui, fazendo a multiplicação dessa regra de 3, vai ficar 1 vezes 4 e n vezes a nossa expressão aqui, ó. Então, 1 vezes 4 vai dar 4 e n vezes a expressão está aqui do lado. Vamos agora isolar o valor do nosso n. Olha só, o V0 seno de θ que está dividindo passa multiplicando e o L que está multiplicando passa dividindo. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem o número de batidas como proporcional à velocidade, ou seja, se ele estiver mais rápido, né, vai bater mais vezes, e isso faz sentido para nós. É proporcional ao ângulo, por exemplo, se o seno de θ fosse zero, pensa, o objeto ia estar movendo unicamente na horizontal. Então não ia ter colisão nenhuma, né? Então o seno de θ é uma influência aqui para determinar, né, quantas colisões vai haver. E aqui, quanto maior o valor do nosso L, é inversamente proporcional com o nosso N. Então, quanto maior for a distância entre as duas paredes, menos colisões iam acontecer nesses 4 segundos. Que faz sentido, não é isso? Que a gente viu lá atrás que o tempo ia aumentar, né, com esse L. Então, essa é a análise aí, né, de como cada termo influencia, e se a gente for fazer as nossas substituições aqui exatamente, ia ficar 4,76 colisões que a gente ia obter em 4 segundos. Então, quantas vezes o objeto bateu? 4 vezes e chegou aí a 0,76 de ter uma próxima colisão, de ter a quinta colisão, que não aconteceu, né? Então, a resposta da pergunta é 4 colisões. Ok? Vamos continuar então. Número de colisões com as paredes foram 4. Não é isso? E a nossa próxima pergunta agora é qual a distância percorrida pelo disco em centímetros? Pessoal, na hora que fala distância percorrida, não interessa se era indo ou se era voltando, né? Então a gente vai mapear o trajeto desse objeto aqui pela própria diagonal mesmo, tá? A gente não precisa, né, preocupar se ele foi e voltou ou quantas vezes ele bateu. Tá bom? Durante 4 segundos, aqui andando em linha reta, essa distância que ele vai percorrer vai ser proporcional a essa velocidade inicial dele. Vamos ver como é que vai ficar? Como a gente quer, né, só essas diagonais, a gente pode trabalhar puramente com o valor aqui da nossa velocidade e fazer uma expressão mais simples, né? Como a gente não precisa da posição, a gente precisa só da distância percorrida, a gente pode usar a expressão v igual a d sobre t, né, em que v é a velocidade, d é a distância percorrida e t é o tempo, e a gente obtém o d, né, isolando ele aqui nessa expressão, passando o t multiplicando para lá, a gente vai ter aqui 28 centímetros por segundo, que era a velocidade com que ele andava, vezes o tempo que a gente quer saber, né, que foram 4 segundos, qual distância ele andou durante esses 4 segundos. Na hora que a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai obter 112 segundos, ok? Então, com essa multiplicação, a gente obtém 112 centímetros, tá, pessoal? Desculpa, né? Os segundos cancela com os segundos aqui, sobra para a nossa comunidade os centímetros. Então, ao longo dessas diagonais, ele vai ter andado aí 112 centímetros. Então, essa parte, né, é bem fácil, bem direta. Vamos aqui para a próxima pergunta. Então, aqui foram 4, né, colisões com as paredes. E a distância que ele andou foi percorrido uma distância de 112 centímetros. Agora vamos ver qual que é o módulo do deslocamento em relação à posição inicial em centímetros. Agora sim, pessoal, ó, na hora que a gente fala deslocamento, né, importa se o objeto foi ou se ele voltou. Por quê? Se ele anda L para lá, né, aqui na vertical, e depois ele anda L na vertical de novo e volta para o ponto aqui inicial, o deslocamento dele ia ser simplesmente aqui, ó, esse vetor horizontal, certo? Porque quando a gente fala de deslocamento, só importam as posições iniciais e finais. Então, eu preciso saber, né, exatamente se ele foi, se ele voltou e onde dessas posições que eles estão, para a gente conseguir, né, continuar essa descrição. Vamos fazer isso então? Como que a gente vai achar o deslocamento? Agora a gente vai recorrer de novo, né, às nossas equações de cada eixo.
O deslocamento horizontal, como não tem nada que barra ele aqui na horizontal, à medida que o tempo for passando, ele simplesmente vai andando, né? Não tem nenhum impeditivo para ele. Que tanto que ele anda? Ele anda proporcional à componente x da velocidade dele, que é o nosso V0 cosseno de θ. Então, se a gente for substituir aqui, ó, o x de 4, ele vai ser a nossa velocidade inicial, né? Que o módulo dela é 28, cosseno do nosso ângulo, que a gente sabe que é 60, vezes o tempo pretendido que a gente tem aqui, que é o 4. Na hora que a gente fizer essa resolução dessa equação, a gente vai obter 56 centímetros, ok? Então, a gente vai ter aqui, né, 56 centímetros aqui da nossa distância percorrida só na horizontal, beleza? Agora, para a parte vertical, vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos ver como é que vai ser. Se eu quero deslocamento vertical, o que eu já sei? Eu sei que em 4 segundos ele fez 4,76 colisões, ou seja, ele bateu 4 vezes, né? Então, primeira batida aqui, primeira colisão, segunda colisão aqui embaixo, terceira colisão aqui em cima de novo, quarta colisão aqui embaixo de novo. Então, eu sei que para esse 0,76, que é esse restante, né, de caminho que ele vai percorrer, eu sei que ele está numa subida, né? Então isso é interessante para mim até conseguir desenhar o meu vetor aqui, né? Que ele está partindo do zero, que é o nosso eixo x aqui embaixo, e ele está subindo aqui, né? Rumo a mais um comprimento de L. Como que eu vou poder achar esse vetor? Bom, 0,76 de L é essa altura, né? É a proporcionalidade que ele já subiu aqui. Como o L é 20 centímetros, é só a gente fazer 0,76 do nosso valor de L, que é 20. Na hora que a gente fizer essa expressão aí, a gente vai obter 15,2 centímetros. Então agora, pessoal, a gente sabe o tanto que ele está deslocado, né, da nossa origem no eixo X e o quanto que ele está deslocado da nossa origem aqui no eixo Y. Então, com essas informações, a gente agora consegue determinar qual que é o valor do deslocamento, né? Então, em X ele deslocou lá todo o nosso valor, né? Então, o nosso X foi 56. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. A gente vai usar uma regra, um teorema de Pitágoras, tá, pessoal, para achar o valor dessa hipotenusa que está aqui em marrom, onde os nossos catetos, né, são os vetores aqui que estão em verde e em azul. Então, cada um dos catetos a gente já sabe o valor, né? Então, o cateto x ao quadrado vai ser 56 ao quadrado, o cateto y ao quadrado vai ser o nosso 15,2 ao quadrado. E o nosso deslocamento, né, vai ficar então como a raiz, né, desse produto. Pessoal, na prova que vocês estão fazendo, que tem um tempo cronometrado, que vocês não têm calculadora lá, o que eu recomendo? Deixa essa resposta aqui indicada, né? Para vocês não terem que elevar dois números ao quadrado e principalmente ter que tirar raiz depois, que é uma atividade difícil de se fazer à mão, né? Tem que ficar tentando várias vezes. Eu recomendo aqui que vocês deixem indicada essa resposta, né? Quando vocês estiverem fazendo aí na fase aberta. Beleza? Porque raiz de 56 ao quadrado mais 15,2 ao quadrado, isso é um número bem específico. Então, definir que ele é igual a isso, você já está definindo ele com precisão, né? Esse já é um resultado pronto. Então, se por curiosidade, né, a gente quiser saber, aqui que a gente está com mais tempo, né, não temos um cronômetro rodando contra nós, dá para fazer esse cálculo e a gente determinar que a nossa distância, né, total, o nosso deslocamento, perdão, seria aí de 58,03 centímetros, ok? Então, aí fica aí a nossa última, né, o nosso último item, o item C, com a nossa resposta. E eu espero, né, que tenham aprendido algo nessa resolução. Espero que tenham se divertido, porque a física é linda demais. E boa prova para todos que vão realizar aí a próxima UBFEP. E espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de acessar nosso Instagram. E muito obrigado por terem assistido. Até mais, pessoal!